Eu quero compartilhar com vocês essa live, esse vídeo, falando de algo que para mim é muito importante, é muito sério. Falaremos sobre a grande revelação. Nós iremos falar um pouco sobre revelação. Você conhece algum irmão que gosta de revelação? Você conhece algum irmão que, de verdade, ele chega a procurar uma revelação? Que o coração se alegra quando ele ouve a palavra revelação? Olha, eu vou no culto hoje para Deus me revelar. Eu já ouvi essas coisas. Mas a revelação que falaremos hoje é sobre essa revelação aqui. Isso mesmo, livro do Apocalipse. Esta é a revelação de Deus sobre os últimos dias. Eu vou resumir bastante e vou ser muito direto às palavras que estão reveladas no Apocalipse, sem usar muito o apoio dos outros textos, tá bom? Senão ficaria um estudo muito demorado, muito profundo. Então a minha intenção aqui não é me aprofundar de verdade, é somente dar uma pincelada, quem sabe um alerta. Você sabia que os livros do Velho Testamento, e sobretudo dos profetas menores, nos traziam grandes alertas acerca do fim dos tempos? Ou acerca de algo que Deus queria manifestar naquele tempo? Se não vejamos, o livro do profeta Joel, você ouve o tempo todo o Senhor chamando a atenção para os últimos dias. Tocar trombeta em Sião, perturba os moradores da terra. Você vai encontrar essa linguagem em todo o livro do profeta Joel, bem como também dos outros profetas. Você vai encontrar Oséias dizendo: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Há uma preocupação muito grande. O livro de Sofonias, por exemplo, no capítulo 1, verso 7, quando nos diz: cala-te, ó moradores da terra, diante do Senhor Jeová, porque o Senhor Jeová preparou o sacrifício, já santificou, perdão, os convidados. E Sofonias vai falar-nos acerca também dos últimos dias. E então, esse assunto é muito importante. Esse assunto é fundamental para a nossa fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou claro que o arrebatamento era uma realidade, ele deixa isso expressado de uma maneira muito nítida a todos, sobretudo no seu capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde o Senhor ele nos fala sobre o princípio das dores. E o princípio das dores que Jesus ele narra, ele se assemelha demais com todas as notícias que nós encontramos hoje nos canais de televisão. Você já percebeu que Mateus capítulo 24 se assemelha demais com as notícias que nos deixa assim, sem nem acreditar no que estamos vendo? Olha o que diz em Apocalipse capítulo 1, verso 1. Primeiro versículo, você encontra exatamente essa palavra. Escute. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então veja bem a importância desse livro, tá? Revelação de quem? De Jesus Cristo. Não é de qualquer profeta. Quando eu digo qualquer profeta, eu me refiro exatamente aos que se denominam ou se auto-intitulam profetas. É o próprio Senhor Jesus que diz: eu vou revelar aos meus servos as coisas que hão de acontecer. E o homem escolhido na terra, o apóstolo que Deus escolheu aqui na terra para revelar que Jesus decidiu entregar esse tesouro, foi o apóstolo João. Sim, João do amor, o apóstolo que resistiu a tudo. Na verdade, foi o dos últimos, né, dos apóstolos a morrerem. João, que foi antes da sua morte preso na ilha de Patmos. E foi exatamente na sua velhice, na ilha de Patmos, onde João ele recebe uma revelação dos céus. Então vamos a essa revelação. A revelação que João recebe, queridos, ela começa exatamente no capítulo 1 e ela se estende ao capítulo 2 e todo o livro do Apocalipse, que tem exatamente 22 capítulos. E quando João ele recebe essa visão, é interessante nós guardarmos isso. O primeiro passo é: João recebe uma revelação para 7 igrejas na Ásia. Então, o capítulo 2 até o capítulo 3, você encontra exatamente revelações de Deus para a sua igreja.
tá? Jesus escreve as suas 7 igrejas na Ásia. Sabemos que são elas a igreja de Éfeso, sabemos que também a igreja de Esmirna, Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia e, claro, a igreja de Filadélfia. Mas eu quero dar continuidade, porque o meu desejo aqui é falar um pouco de algo que o capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, forte, algo meio pesado, que são as revelações a partir do capítulo 5, a partir precisamente do capítulo de número 6, tá? Porque a partir do primeiro capítulo, do primeiro versículo do capítulo 6, nós teremos as aberturas dos 7 selos. Então essa live, esse vídeo vai exatamente falar sobre as aberturas dos 7 selos, tá bom? Fábio, que 7 selos são esses? De qual abertura a Bíblia está se referindo? Bem, vamos lá. João, que estava tendo a visão, vai recebendo as revelações e vai escrevendo cartas para as igrejas. Deus falava, ele escrevia e endereçava as igrejas, ok? No capítulo 3 a seguir, essa revelação após ser entregue à igreja de Laodiceia, você vai chegar ao capítulo 4. E no capítulo de número 4, você vai perceber que há uma manifestação de Deus. João passa a ver os céus pelo lado de dentro. E a Bíblia diz no capítulo de número 4 que o que estava nos céus, capítulo 4, verso 1, disse para João: sobe para cá, porque eu vou lhe mostrar as coisas que devem acontecer. É agora em diante que João vai começar a abrir os seus olhos para aquilo que haveria e haverá de acontecer, tá? Agora lembre-se, o Apocalipse 1, verso 1, Jesus disse que essas coisas brevemente aconteceriam. Então João agora vai enxergar um livro. A Bíblia nos diz, deixe-me achar um livro, algo semelhante, que esse livro estava fechado, esse livro estava selado, tá? Havia um selo que lacrava este livro e foi mais ou menos a visão que João teve, o de um livro selado. Esse livro selado, João percebe que era algo tão importante, muito sublime, porque não havia ninguém nos céus onde ele estava capaz de sequer olhar para o livro. Ninguém era digno de abri-lo e ninguém era digno sequer de olhar para o livro. Até que João começa a chorar. João começa a chorar e a Bíblia vai dizer que João ouviu uma voz dizendo: não chores. Eis o Cordeiro de Deus. Eis ali o Cordeiro de Deus. João já estava chorando e a voz lhe diz: eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o que venceu. Ele venceu, por isso ele pode abrir o livro e desatar os 7 selos. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém podia olhar para o livro, mas de repente estava ali um que era digno de olhar, e esse digno de olhar, ele tomou o livro em suas mãos. É o texto bíblico que diz isso. O verso de número 8 diz assim, eu vou estar lendo, tá? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostravam-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Verso de número 9. Cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste com teu sangue para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Pois bem, aqui está Jesus, né? O Cordeiro de Deus, que venceu na terra, morrendo na cruz por nós e ressuscitando ao 3º dia. João então vê esse cordeiro tomando o livro. E a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse, do livro das Revelações, o livro passará a ser aberto. Tá? É a partir do capítulo 6 que este livro que João vê, o cordeiro tomando da destra das mãos de Deus e abrindo, começa a ser revelado e manifesto o que estava escrito no livro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, capítulo 6, livro do Apocalipse, capítulo 6, verso de número 1.
O cordeiro abriu o primeiro selo. São 7 selos, tá? O livro tem 7 selos. Primeiro selo. A Bíblia diz que João olhou e quando abriu-se o primeiro selo, ele viu um cavalo branco. E esse cavalo branco, ele tinha alguém sobre ele, que também tinha um marco sobre a sua cabeça, uma coroa, e este saiu vitorioso para vencer. Vale lembrar aqui que o livro de Apocalipse realmente ele é um livro figurado, né? Como todos sabem, existem algumas linguagens realmente que precisam de uma interpretação. E uma dessas linguagens começa aqui, no capítulo 6. Quando João vê um cavalo branco e alguém que saiu vitorioso para vencer, eu confesso aos irmãos que lendo o livro do Apocalipse pela primeira vez, eu tive a impressão de que talvez o texto estivesse também falando sobre Jesus, mas não. Este primeiro selo, desses 7 selos, refere-se ao anticristo. Esse é o nosso estudo escatológico, tá? Se você discorda, se você tem outra visão teológica, não estou aqui para discuti-la. Estou aqui para expor aquilo que nós acreditamos. E o que acreditamos é que esse primeiro selo fala-nos de um período chamado Grande Tribulação. Fábio, o que é a Grande Tribulação? A Grande Tribulação, para a nossa escatologia, é o seguinte tempo, é a seguinte era. A Grande Tribulação é o período ao qual toda a terra passará após a igreja ter sido arrebatada. Ok? Então, esse período aqui não diz respeito, segundo o nosso ponto de vista, àqueles que foram salvos e em Cristo foram arrebatados para os aires com Deus. Então, nós não acreditamos que esses selos se referem ao nosso tempo presente. Nós acreditamos que seja um tempo posterior, logo em seguida, após o arrebatamento, onde se instaurar a grande tribulação, que, segundo a nossa escatologia, durará 7 anos, dividido em 2 períodos. O primeiro período está aqui, revelado no capítulo 6, verso 2, através desse cavalo branco, porque o branco, todos sabem, simboliza paz. Então nós entendemos que o anticristo, ele vem dominando, vem reinando, vem vencendo, tá? Na terra, sem Cristo, claro, sem a igreja, sem o Espírito Santo, e trazendo uma aparente paz. Essa aparente paz é interrompida no terceiro ano e meio, que aí a nossa ótica se dá o segundo selo, porque quando é aberto o segundo selo, em Apocalipse 6:3, o terceiro selo, o segundo selo é aberto e sai um animal. Esse animal, que é um cavalo, ele tinha sua cor vermelha. Olha o que está escrito, tá? E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui entra o período de uma grande tribulação, de fato, sem paz, né? De muita perturbação. Jesus fala lá no seu evangelho, segundo escreveu Mateus, que esse período de grande tribulação nunca houve nada parecido, nunca houve nada igual. O que vivemos agora é chamado biblicamente de dores de parto. Tá? Essas dores de parto são dores, mas não se comparam a esse período chamado Grande Tribulação. Pois bem, o terceiro selo é aberto no versículo número 5, e também sai um animal, um cavalo preto. Esse cavalo preto vem trazendo uma balança na mão, fala-nos acerca de medidas, de números, então nos remete a uma crise financeira. E logo em seguida nós encontramos no versículo número 7 a abertura do quarto selo. O quarto selo tem um cavalo que é um animal que é um cavalo de cor amarela, e o texto é bem claro em dizer que esse cavalo de cor amarelo tinha sobre ele alguém por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Irmão, o que é isso? Meu irmão, se prepare. A coisa vai estreitar. Sabe o que me definiu na hora de decidir se gravaria ou não esse vídeo? É saber que as investidas do inimigo têm sido tão grande, tão grande, tão grande, tão baixa,
Sabe? Você abre as redes sociais, porque está me vendo através de uma delas. Você percebe o ataque às famílias, à ética, à moral, à igreja, a Cristo. O ataque é brutal, tá? A tudo que se chama cristão, a tudo que tem relação a Deus, a Bíblia. Então, eu não podia me calar diante do que o texto bíblico nos ensina acerca dos últimos dias. Porque o que a Bíblia nos ensina acerca dos últimos dias é que Deus, ele reage, tá? E o que nós vamos encontrar aqui é uma reação de Deus. Essa é a grande verdade. Essa é a verdade que pouco se prega, essa é a verdade que pouco se anuncia. Amém? Então, aguenta aí, tá? Se quiser, pode pedir oração que a gente ora junto, mas suporte um pouquinho. Estamos com sete selos, tá? 7 selos. Falamos a abertura do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. E agora sobre o quinto selo. O quinto selo está exatamente no capítulo 6, no verso de número 9. Nós vamos encontrar ainda o sexto selo no capítulo 6, verso de número 12. Esse sexto selo, ele já nos traz uma manifestação sobre a natureza. Porque a Bíblia diz que quando o sexto selo é desatado, olhei e eis que um grande tremor de terra. Um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. Então percebam, já começa o juízo de Deus ser exercido e manifesto através da natureza. Tremor de terra, a lua e também o sol. Verso 13 ainda diz que as estrelas do céu caíram e a terça caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos. Agora é interessante. Vai começar algo a partir do a partir do capítulo de número 7, porque aqui nós estamos falando apenas sobre o sexto selo, tá? Mas o capítulo 6 ele termina com o verso 17 dizendo assim: quem tiver Bíblia pode nos acompanhar. Porque é vindo o grande dia de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então agora, queridos, que já estamos chegando no sétimo selo, é que a coisa vai começar a apertar. Até então não estava nada muito apertado, não. Mas a partir do sétimo selo a coisa começa a estreitar. Porque no sétimo selo nós vamos não para o capítulo 7, nós vamos pular para o capítulo de número 8. E é a partir do capítulo de número 8 que temos a abertura do sétimo selo. A abertura do sétimo selo está no capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abre o sétimo selo do livro, escute, houve um silêncio no céu por quase meia hora. E viu os anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Ok? Então, na abertura do sétimo selo, se iniciará o toque de 7 trombetas. Cada trombeta vai marcar um período, um acontecimento. Se não, vejamos. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 7. Toca-se a primeira trombeta. E quando o anjo toca a primeira trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, onde todas as árvores e os verdes foram queimados. Essa é a primeira trombeta. A segunda trombeta está no capítulo 8 ainda, no verso de número 8. E o segundo anjo tocou a segunda trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então percebam, primeira trombeta, queimada a terça parte das árvores e do verde, terra. A segunda trombeta, quando é tocada, um monte ardendo cai sobre o mar. Então agora é mar. Mas ainda tem a terceira trombeta no verso 10. E o terceiro anjo tocou a terceira trombeta e caiu do céu uma grande estrela. E essa estrela que caiu tem um nome. A Bíblia chama de absinto. É Bíblia, irmão. Apocalipse 8, verso 11. O nome da estrela era absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. Ou seja, tornaram-se amargas
e altamente, o poder de matar era muito grande, de maneira que muitos homens morreram por causa das águas. Pois essa estrela chamada Absinto, ela cai sobre a fonte das águas, sobre os rios, a água potável. O monte ardendo em fogo cai sobre o mar. E essa estrela chamada Absinto cai sobre as águas. É estranho ouvir isso, né? Porque fica muito tempo escondido diante dos nossos olhos. É estranho, talvez, para você que clicou por acaso para ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de, sabe, uma revelação de Deus que te jogasse para cima, uma palavra de autoestima, mas é Bíblia, então a palavra de Deus ela tem que ser anunciada. A palavra de Deus ela tem que ser entendida e compreendida. Afinal de contas, não estaria na Bíblia se não fosse para que nós pudéssemos compreendê-la. Tá bom? Então vamos continuar. Quarto anjo, quarta trombeta. Apocalipse capítulo 8, verso 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de sorte que o dia torna-se em noite. Mas o verso 13 diz assim: Olhei e vi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz, três ais, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de tocar. Para aí. Até então falamos de quatro trombetas. A primeira delas queima o verde, a segunda delas toca o mar, a terceira dela vai tocar as águas potáveis, água potável, né, as fontes, os rios, e a quarta dela vai tocar, como a gente acabou de ler, o sol, a lua e a estrela. Mas aí, de repente, o texto diz que um anjo diz assim, três vezes, ai, 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 dos que moram na terra. Porque a partir de agora, a partir da quinta trombeta, que está no capítulo 9, o juízo de Deus passa a ser exercido não sobre o mar, sobre a água, sobre o verde, sobre a planta, sobre a relva, sobre o sol. Não. O juízo de Deus agora vai ser destinado sobre os homens. É pesado, irmão. Capítulo 9 do livro de Apocalipse, olha o que diz o texto. E o quinto anjo tocou a trombeta. Antes que alguém pense assim, poxa vida, nossa, como o irmão Fábio é duro, né? Ele tá lendo umas coisas assim tão pesadas, ele só tá lendo assim, sabe? Irmão, é Bíblia, querido. Sabe? É melhor conhecer a verdade. A Bíblia diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Não falo isso com alegria. A gente não sente nenhuma, sabe, nenhum sentimento de paz. Puxa, que alegria, eu vou estar no céu e o juízo vai descer sobre a terra. Não, não, não. Nós anunciamos com toda a nossa alma, dizendo assim: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Nós anunciamos, nós dizemos: parem, parem, parem de afrontar a Deus. Sabe? Parem de provocar a ira de Deus, porque Deus ele vai reagir. Aleluia. Glória a Deus. O problema é que vivemos em um tempo, reverendo Sandro Bispo, onde estão se condicionando muito Deus a alguém, sabe, extremamente tolerável. E quando na realidade nós sabemos que é um tempo de tolerância de Deus, dizendo assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o tempo da misericórdia, esse é o tempo do perdão. Diga-se de passagem, nós vivemos em uma dispensação onde o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você está aí preso assim assistindo esse vídeo, está querendo sair, mas não saiu ainda, porque o Espírito Santo diz: olha só, atente-se para isso, abre os teus olhos, volte para Cristo, não vale a pena viver dessa forma. Mas as pessoas resistem. Alguns zombam, outros se esquecem de Deus. Aí eu preciso ler o capítulo 9 do livro do Apocalipse. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Aquela letra da Ivete Sangalo que dizia que a sorte grande foi ver a estrela caindo do céu. Aqui diz que quando essa estrela cai do céu, é dada uma chave, e essa chave é a do poço do abismo. E essa figura
no verso de número 2, abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Escute, verso 3. Eu disse que a coisa apertava aqui. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Essa linguagem gafanhoto e escorpião é meramente figurada, porque aqui se refere exatamente a demônios com referência ao poder que tem a picada de um escorpião, ao poder que tem devastador dos gafanhotos que estragam, que acabam com tudo. Então esses demônios eles vêm com essa característica. Verso 4. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva, nem à verdura alguma. Imagine, os gafanhotos eles atacam plantações. O alvo do gafanhoto é naturalmente a erva e a verdura. Mas aqui a Bíblia diz que não. O alvo desses gafanhotos, desses demônios, não é plantação, não é o verde, mas é somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Oh, irmão. Apocalipse 9, verso 4. Todo mundo já ouviu, né? Virou piadinha para muita gente, o sinal da besta. Ah, é um chip, ah, é uma tatuagem, ah, é o número 666. Isso vai ser um outro vídeo. Mas quem não recebe o sinal de Deus, recebe o sinal da besta. E quem recebe o sinal da besta é o alvo desses gafanhotos, desses demônios. Escute, verso 6, Apocalipse 9, isso é a Bíblia, Apocalipse 9, verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Durante 5 meses, esses gafanhotos continuarão os ataques. Os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles. É nessa hora que alguns outros textos dizem que... Eu não vou nem citar. Eu vou citar. Não vou citar não. Vai ficar para outro vídeo. Mas a Bíblia enfatiza um pouco sobre esse período onde os homens desejarão morrer e a morte fugirá deles. Verso de número 12. Lembra de que os anjos clamaram dizendo 3 ais? Olha o que diz o verso 12. Passado aí um ai, eis que depois virão 2 ais. Então vamos embora. Verso 13. Aqui, aperte o cinto. Apocalipse capítulo 9, verso de número 13. Irmão, você não fica muito bravo, muito chateado? A gente fica, mas eu vou falar uma coisa para você. As afrontas que eu vejo nesse tempo que vivemos, principalmente no Brasil, onde a coisa está pegando fogo, eu vejo algumas afrontas assim bem severas à natureza de Deus, à criação de Deus. E assim, para ser sincero, conhecendo um pouco de Apocalipse capítulo 9, eu entendi que Deus não precisa de advogado. Porque vai vir um juízo com tanta severidade, com tanta força, que é chamado a ira do Cordeiro. E também é chamado a ira do grande Deus. Então vamos lá. Capítulo 9, verso de número 13. É tocada então a sexta trombeta. Nós só estávamos até então na quinta trombeta. A sexta trombeta ela é tocada no capítulo de número 9, no versículo de número 13. Perdão, no versículo 1. Me perdi aqui o nome. Versículo 13, 9 e 13. Nós vamos falar aqui sobre a sexta trombeta. Foram soltos, escute, isso é forte. Verso 15. Foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano. 4 anjos preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número desse exército de cavaleiros eram 200 milhões. E eu ouvi o número deles. João diz assim, eu ouvi que era 200 milhões de demônios. Agora não são demônios que os homens poderão expulsar. São demônios que virão... Escute, esses demônios são presos para o dia, a hora, o mês e o ano. Não se vê isso em lugar algum. Está aprisionado. Dada a sua
seu poder de destruição. E quando eles forem soltos, agora acaba aquele período onde os homens queriam morrer e não morriam. Agora, de fato, eles morrerão. Escute. E assim vi os cavalos nessa visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham coraça de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como uma cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da boca. O poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça que com ela danificam. Eu vou terminar esse vídeo porque eu vou marcar bem claro o que eu terminei falando-nos acerca da 6ª trombeta, tá? Então ficará a 7ª trombeta, enfim. Eu vou terminar esse vídeo deixando aqui o verso de número 20, que ainda fala sobre a 6ª trombeta. Eu termino na 6ª, não falarei sobre a 7ª. A 6ª trombeta vai dizer assim, verso de número 20, Apocalipse 9, 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, olha só, eu sei que algumas pessoas ouvirão isso e dirão, ah, tá vendo, Deus é mau, Deus é muito brabo, olha só que severidade, que juízo pesado, meu Deus. Escute, aqueles que não morreram, eles, olha o que diz o versículo, os homens que não foram mortos pelas pragas não se arrependeram de suas obras, e nem das obras de suas mãos, para não adorarem aos demônios e aos ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode andar, nem pode ver e nem pode ouvir. Então, durante todo esse juízo, ainda assim haverão idólatras que adorarão a deuses que não pode ver, não pode ouvir. E a Bíblia está falando, não pode ver, não pode andar, não pode ouvir. Verso 21. E não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. E aí, irmão? Não se arrependem agora, porque agora é o tempo da graça, e no tempo da graça, apesar de Jesus falar com muita veemência que é melhor arrancar um olho do que ir com os 2 olhos para o inferno, se o teu olho te escandaliza, é melhor, se o teu braço te escandaliza, é melhor arrancar um braço, e com os 2, melhor ir para o céu com o braço do que para o inferno com os 2 braços, se o teu olho te escandaliza, é melhor arrancar um olho e ir para o céu com um olho do que para o inferno com os 2 olhos. Jesus ele vai falando-nos acerca de um tempo, nesse tempo da graça, onde nada disso acontece. Onde você levanta a mão, aceita Jesus, confessa com a boca os seus pecados a Deus, Deus perdoa de coração, com seu coração arrependido, e é céu, porque o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Agora Jesus fala que haverá um tempo da tribulação onde será necessário, o meio de salvação será esse mesmo, através desse tipo de tortura. Todavia, seria melhor ir para o céu, mesmo que lhe arrancassem um membro, tá? Só que o texto aqui revela que, mediante a maldade do homem, do seu coração endurecido, eles preferiram blasfemar contra Deus. Depois falaremos da 7ª trombeta no outro vídeo. Você vai ver que, diante do furor e da ira de Deus, o cálice sendo derramado sobre a terra, os homens insistem em blasfemarem com Deus, contra Deus. Insistem em blasfemarem contra Deus. Insistem. Tá certo? Então não há um sentimento de comoção, de arrependimento, não. Há um sentimento de raiva contra o Senhor. Então é interessante nós entendermos o que o livro do Apocalipse nos ensina, tá, irmãos? Eu sei que muita gente deixa esse livro escondido, guardado, fechado. Quando eu era criança eu ouvia, não sei da parte de onde, mas eu ouvia assim, uns comentários que diziam que quem lesse a Bíblia ficava doido. Eu via uma Bíblia muito grande, assim, dava vontade de olhar para ela, mas dizia, não, vou ficar doido. E depois que a gente descobre o seguinte, doido mesmo, é viver sem conhecer a palavra de Deus. Loucura mesmo é você viver e não ter conhecimento daquilo que Jesus decidiu revelar para nós. Para que nós não fôssemos assim, um destes. Entende? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos dê uma boa noite de paz.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe. Forte abraço.